conhece a história de Rebeca aqui? Levanta a mão. Ótimo. Então você já está familiarizado com o texto. Então eu quero que você abra aí a Bíblia em Gênesis 24 e você vai acompanhar à medida em que eu for também desenvolvendo aqui a oratória, tá certo? Bem, a título de introdução, estava na hora de fazer a transição de liderança do clã que pertencia a Abraão para os filhos caçula, o herdeiro, que tem por nome Isaque. E Sara, nesse contexto, já havia morrido. Então Abraão, ele já estava velho e preocupado com essa sucessão, ele pede para que um dos seus servos da sua casa vá em busca de uma nora, de uma noiva, para casar com o seu filho Isaque. Esse é o contexto. Naquela época, muito diferente de hoje, os pais tinham a obrigação de procurar as noras, quem seria as esposas dos seus filhos. Então Abraão, ele nessa narrativa bíblica, ele toma alguns cuidados. Por exemplo, ele não quer que o seu filho Isaque case com uma mulher filha dos cananeus. Por quê? Porque os cananeus eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. E o Abraão não queria que o seu filho fizesse uma aliança com uma mulher que tinha uma fé diferente da sua. Então ele planeja uma missão, ele chama o seu servo mais experiente da sua casa e dá a ele algumas recomendações de como ele deveria buscar a noiva do seu filho. Pensando nisso, nessa linda história, eu quero aqui então desenvolver algumas lições que eu acredito que podem ser aplicadas para os irmãos que estão aqui. Então, em primeiro lugar, verso de número 1, algumas medidas que foram tomadas por Abraão para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Abraão, ele tem plena consciência de que a promessa divina de abençoar todas as famílias da terra passaria pelo seu filho Isaque. Então, pensando nisso, ele tinha que ter uma nora que não fosse contaminada pelos deuses dos cananeus. Por isso que ele tem uma atitude ousada de buscar para o seu filho uma mulher dentro da sua própria parentela. Abraão estava convencido de que é Deus que dá a mulher prudente. Está lá em Provérbios 19, verso 14. É Deus que dá a mulher prudente. Então, quais foram as medidas que Abraão tomou para executar esse plano? A primeira medida, verso de número 2. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía. Para executar essa tarefa, Abraão não chama qualquer obreiro da sua casa, ele chama o obreiro mais experiente. Aquele que governava todos os seus bens. Era um homem de confiança. Era maduro, era fiel. Era o mais consagrado dos obreiros que ele tinha em casa. Então Abraão escolhe um homem experiente para buscar a noiva do seu filho, porque Abraão compreende que casamento não é brincadeira, de que não pode errar na escolha. Porque quando erramos nas escolhas e temos que nos separar, os resultados disso são trágicos, traumáticos. Alguns deixam sequelas, traumas. Então ele não chama qualquer obreiro, ele chama um obreiro maduro, o que governava tudo que ele tinha na casa dele. Segunda medida, verso de número 2, ele exige desse servo que faça um juramento. E qual é o juramento? Ele deveria pôr a mão por baixo da coxa
e fazer jurar, porque esse era um costume da antiguidade. Naquela época não existiam contratos. Então, quando você pedia a alguém sob juramento, o ritual que era feito era colocar a sua mão por debaixo da coxa de uma pessoa, e assim estava como fazendo um juramento perante Deus, que aquela pessoa estava de acordo com a missão que lhe seria dada. E aí, nesse juramento, algumas coisas precisou ficar claras para o servo de Abraão. A primeira coisa, olha lá no verso de número 3. O servo não podia, diz o texto, tomar esposa dos filhos dos cananeus. Ora, os cananeus serviam a outros deuses. E é lógico que se o filho da promessa casasse com alguém que fosse idólatra de outros deuses, isso poderia desviar todos os seus descendentes que viriam depois. Então, esse mesmo princípio é aplicado ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ao casar com alguém, se faz necessário que nós casamos com pessoas que sejam da mesma fé, dos mesmos valores. Né? Alguém que tenha compatibilidade de exercer a mesma fé com você. Porque Paulo diz que se não proceder assim, é julgo desigual. Aí no verso de número 4, uma outra providência. O servo deveria tomar a esposa dos parentes de Abraão. Então, olha, você irá à minha parentela e de lá você vai tomar esposa para o meu filho. Abraão entende que a mulher do seu filho precisa ser do mesmo tronco familiar, da mesma fé, dos mesmos valores. O perigo aqui é que se não fosse do mesmo tronco familiar, poderia haver uma apostasia futuramente religiosa. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão, quando foi casar, procurou casar com as filhas dos sacerdotes, que não eram de Deus, e aí então ele teve um reinado comprometido. Essas mulheres levaram ele a adorar outros deuses. Bem, em terceiro lugar, o texto diz no verso de número 5 e 6, o servo não deveria levar Isaque até a região da Mesopotâmia. Né? Ele pergunta, levarei o teu filho até a terra que saísse, se referindo à Mesopotâmia? Aí respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá o meu filho. Tudo que Abraão fez foi assegurar que os seus descendentes não sairiam da terra prometida. Então essa viagem, o Isaque não pôde acompanhar a comitiva. Ele teve que ficar em casa, orando. Orando, imagina esse homem orando. Meu Deus, vão trazer uma mulher para mim, como será ela? Né? Senhor, olha, imagino eu que ele orava sem cessar, sem poder ir, sem conhecer aquela que seria a rainha de Israel. Bem, no verso de número 7, o servo deveria crer também na providência divina. O texto diz o seguinte, que Deus enviaria nessa comitiva o seu anjo. O anjo do Senhor iria junto com o servo mais experiente para que de lá ele tomasse a esposa para o seu filho. Então Abraão é um homem de fé. Ele vive pela fé. E pela fé ele crê que o anjo do Senhor vai à sua frente, e quando o anjo do Senhor vai à nossa frente, nós temos certeza que a nossa missão será bem-sucedida. Olha que interessante, no verso de número 8, caso a mulher não queira seguir,
Então, nesse juramento que foi feito, o servo ficaria desobrigado. Entretanto, você não vai levar o meu filho para lá. Abraão está convicto de que as coisas de Deus, feitas da maneira de Deus, no tempo de Deus, darão certas. Não precisa levar o meu filho. O anjo do Senhor vai à frente. Vai preparar a provisão. Você terá êxito na missão. Quando Deus nos envia, quando Deus põe os teus anjos para irem conosco, nós podemos ter certeza que nós não vamos para o fracasso. Nós vamos para obter o sucesso. Olha que interessante no verso de número 9. Com isso, feito já o juramento, era hora de pôr a comitiva na estrada, e essa viagem dos cananeus até a Mesopotâmia era uma viagem de 800 quilômetros. Ou seja, o servo de Abraão teve que viajar 800 quilômetros para encontrar a esposa do herdeiro do trono, a Rebeca, para o Isaac. Vale destacar alguns pontos aqui dessa viagem. O primeiro deles, no verso de número 10, é que essa viagem foi uma viagem longa, uma viagem desafiadora. Esse servo, esse obreiro que Abraão escolhe, é o mais velho da sua casa. Então imagina um velho se colocando na estrada com 10 camelos, cheio de iguarias, de presentes, de ouro, de vestidos, porque seriam dados de presente para a futura noiva. Imagine você, ele não viaja sozinho, ele vai na presença de outros servos, porque ele entende que, por ser uma viagem perigosa, ele precisa de alguns protetores. Então ele sai em direção à Mesopotâmia, a cidade de Naor. Quem é Naor na Bíblia? Naor é o irmão de Abraão. Dito isso, ele chega na cidade no verso de número 11, e aí a primeira coisa que ele faz, ele, chegando na cidade, diz que ele faz com que os camelos se ajoelham e vai procurar então um poço de água. Ora, uma sábia estratégia. Ele faz uma parada estratégica, num lugar estratégico. Ele vai para junto de um poço, porque na viração do dia, as mulheres, era um hábito naquela época, das mulheres irem até os poços para recolher água para levarem para casa. As mulheres faziam junto ao poço o seu point de convívio. E aí, imagina você, o homem faz uma viagem de 800 quilômetros, em busca de uma mulher que ele não conhece, para agradar o seu exigente patrão, porque Abraão é exigente, fez o cara jurar que ele não pegaria qualquer mulher para o teu filho. Imagine você na pele desse obreiro. Aí no verso de número 12, o que resta para esse obreiro fazer? Ele faz uma oração silenciosa. Olha a oração dele. Ele não faz, é uma oração quieto, para dentro, no silêncio. Ele não faz uma oração alta. A Bíblia diz que ele ora consigo mesmo. E aí a oração dele, ele diz assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, eu te peço, me acudas. Olha o rolo que o teu servo me pôs aqui. Hoje, use de bondade comigo. Porque eu estou ao pé da fonte de água. E imagina, muitas mulheres, muitas jovens iam naquele poço. Aquele poço de água era tipo a 25 de março. Era, sabe, pensa num lugar que tinha gente. E eu estou aqui de pé.
Então, ele pede um sinal a Deus na oração. E na oração ele fala: Senhor, a moça que me der de beber a mim e aos 10 camelos que estão comigo, eu quero esse sinal. Essa vai ser a mulher do Isaac. Quais foram as exigências requeridas dessa jovem para se casar com Isaac? É bom que os jovens que estão aqui na igreja, quando for orar, poderia orar com base nessas qualificações. Pedir para Deus uma esposa, uma futura esposa, noiva, com essas qualificações. Vamos conhecer quais são as qualificações que a Rebeca tinha? A primeira delas, verso de número 16. A moça era o quê? Formosa de aparência, e ela era também o quê? Virgem. Rebeca era uma jovem bela, pura, bonita por dentro e bonita por fora. Ademais, ela não era uma moça mimada. Rebeca era uma jovem trabalhadora, tanto que tinha vigor para ir à fonte com um cântaro no ombro. Ou seja, ela enchia aqueles cântaros de água para levar a casa. Hoje, as moças não querem lavar um copo d'água dentro de casa. Passar um aspirador no chão. Se é assim. Se não se entrega não, fica aí escondidinho. Fica na sua, né? Mas as mulheres daquela época eram trabalhadoras. Segunda qualidade, verso 17, a jovem é generosa. Porque o servo lhe pediu um pouco de água, e o que ela fez? Ela respondeu: beba, meu senhor. E ela prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Ou seja, ela demonstrou aqui disposição, generosamente, de atender às necessidades de um estranho, de um estrangeiro. Então, é muito bom casar com mulher generosa. É melhor do que casar com mulher mesquinha. Mulher generosa, que tem disposição. Terceira qualidade, verso de número 19. A jovem também é prestativa. O texto diz que ela, acabando ela de dar de beber ao estrangeiro, né, ao servo de Abraão, ela também tirou água para os camelos. Irmãos, veja você, que trabalho gigantesco. Cada camelo consome, em média, 150 litros de água. São 10 camelos. 1.500 litros de água. A jovenzinha vai com toda a sua generosidade, ela é prestativa, ela fala: não, meu senhor, o senhor não sabe aqui como mexe, deixa que eu mesmo dou de beber aos camelos, pode deixar. Rebeca não fazia ideia de que uma tarefa tão simples a um desconhecido faria dela a mulher mais rica do Oriente, porque esse era o sinal. O sinal que o servo pediu era esse, que desse de beber a ele e desse de beber aos camelos. Então parece que as coisas estão tudo se encaixando, né, irmãos? O servo sai com uma missão, Deus manda os anjos na frente, ele faz uma oração: Deus, eu não conheço ninguém lá, não conheço nenhuma mulher, mas aquela que sair para beber água e der água aos meus camelos, essa será a esposa do Isaac. E aí aparece a Rebeca. Olha que coisa linda. Verso de número 21. Uma observação meticulosa. O homem estava observando tudo, atentamente. Todas as exigências feitas por Abraão,
todos os sinais, tudo estava sendo acompanhado. A lição que fica aqui é clara. Faça de toda ocasião uma grande ocasião. Porque você nunca sabe quem está te olhando para te avaliar para algo mais elevado. Ela está fazendo uma tarefa simples, muito simples. Mas Deus está olhando, Deus está vendo. E essa moça, que era uma camponesa, uma beduína, que vivia nas tendas, tornou-se uma das mulheres mais ricas da antiguidade. Por causa de uma tarefa simples. Dá de beber água a um estrangeiro. Na casa do Senhor, as tarefas que você faz, Deus está vendo. Deus está vendo. Todo o nosso trabalho. Por mais simples que seja a nossa tarefa. Deus está vendo lá a tarefa que o Daniel está fazendo, que o pastor Luiz está fazendo, que a irmã Marlene está fazendo, que o grupo de louvor está fazendo, que as crianças, as professoras do infantil estão fazendo. Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que quem não for fiel no pouco, Deus nunca colocará sobre o muito. A gente aprende a fazer tarefas pequenas na casa de Deus e Deus vai nos abençoando. Semana passada, havia um irmão no térreo, ele estava com um rodo, acho que deve ter caído um pouco de água ali no banheiro, e ele estava passando o rodo, e eu estava vendo aquela cena, e eu falei, só Deus mesmo fazer isso. Esse irmão é um empresário, tem 3 lojas. É um irmão que deve ter uns 50 funcionários debaixo da equipe dele. Mas estava passando um pano para que você não escorregasse na hora de entrar no banheiro. Homens e mulheres convertidas a Deus estão sempre dispostos a fazer tarefas para Deus, por mais simples que sejam. Verso de número 22. Depois dessa generosidade toda prestativa, Rebeca, aí o que ela recebe? O servo de Abraão presenteou Rebeca com pendentes, 2 pendentes de ouro, joias preciosas de grande valor. Que bênção, né? Ela foi fiel nas pequenas coisas e Deus a agraciou com grandes coisas. E coisas maiores ainda estariam por vir na vida dela. Porque ninguém supera Deus no dar. Olha que interessante, verso de número 23. E perguntou, de quem tu és filha? Peço que me digas, haverá na casa do teu pai lugar para que eu fique tanto a mim como a minha comitiva? Lembra que a comitiva dele tinha 10 servos, um para cada camelo. Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu a luz a Naor. Tudo estava se encaixando. O Naor é irmão de Abraão. Quando a gente crê nas providências divinas, todas as coisas vão se encaixando, viu? Tudo vai dando certo. Deus é especialista em fazer com que as nossas vidas dê certo. O diabo quer que dê tudo errado para nós. Por isso que muitas vezes põe uns tranqueira na sua vida. Umas tranqueirinhas. Mas Deus não. Deus sempre põe pessoas maravilhosas ao nosso lado. E aí diz então no verso de número 25, que a moça, veja que a moça foi criada numa cultura beduínica. Os beduínos viviam assim, no pasto, em cima de palha. Então ela falou, ó, em casa tem lugar para você passar a noite, se você quiser ir lá. Os beduínos são muito hospitaleiros, até hoje.
A vontade de Deus pode ser vista aqui nas atitudes simples dessa jovenzinha. Simples. Acolher, deu água, cuidou dos camelos e ainda acolheu a comitiva na sua casa. Não é uma mulher especial, irmãos? Hã? Não é uma mulher fantástica? Formidável? Quem não queria ter uma mulher assim? Me diga. Bem. Verso de número 26. O servo de Abraão, então, em resposta, passa a agradecer a Deus, cheio de gratidão, e então ele se inclina, ele adora o Senhor, e ele faz de novo uma oração, e fala: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou de mim a sua bondade, a sua verdade. O Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor Abraão. Ele está extremamente agradecido. A missão dele está tendo êxito. No verso de número 33, ele chega a colocar uma mesa. Ele prepara uma mesa. Não, vem aqui, vocês vieram de tão longe. Olha que cunhados, gente boa, né? Vem aqui, vou fazer um churrasquinho para você. Né? Porque o interesse de Labão é no dinheiro. O Labão é do tipo do homem que só se relaciona com a pessoa por interesse. Utilitarista, relacionamentos utilitaristas. O que você tem para me oferecer? E aí então, a mesa está pronta, mas ele não participa, ele não come, porque ele tem uma missão. E a missão dele é explicar o propósito da ida dele até a Mesopotâmia. O Labão respondeu: então, dize-me, o que você veio fazer aqui? E aí, eu não vou ler aqui, mas do verso 34 ao 48, ele conta toda a história, como um exímio narrador. Ele vai então contando com muita eloquência que o Abraão pediu para ele sair de lá, buscar uma noiva para o seu filho. Ele vai contando toda a história e todos os motivos da viagem. E aí no verso 49, depois de contar todos os detalhes, agora, pois, se você usar de bondade, benevolência, de verdade comigo, me declara para que eu possa então ir ou para a direita ou para a esquerda. Eu vim aqui para levar a Rebeca como um pedido de casamento do servo do meu Senhor. Verso de número 50. Então respondeu Labão: isto procede do Senhor. Olha, o discurso desse homem foi tão convincente que a família da noiva enxergou que esse relato procedia do Senhor. É de Deus. Pai, você entregaria sua filha para um desconhecido que viajou 800 quilômetros, chegou na sua casa, você não conhece, com o papo de que, olha, Deus me falou que essa menina vai casar com o filho do meu patrão, então eu vim aqui buscar, vim de Uber buscar ela. Você entregaria a sua filha? Fala a verdade. É difícil, não é? Ainda mais sendo uma jovenzinha linda, formosa, virgem. Pensa bem. A gente lê o texto e a gente acha que é tudo fácil, né? Mas não foi fácil. Quem
torna as coisas fáceis é o Senhor. O Senhor faz com que as coisas fiquem fáceis. Quando Deus entra na família, quando Deus entra na escolha, quando Deus direciona, aí as coisas ficam fáceis. Então Rebeca é entregue, toma, vai, e que ela seja a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Aí novamente no verso 52, o servo de Deus encara essa missão como um culto de gratidão ao Senhor. Então ele se prostra de novo em terra e ele cultua a Deus, e agora ele está certo de que Deus foi com ele nessa empreitada. Verso de número 53. O servo de Abraão, então, ele descarregou os 10 camelos. Né? Foi a primeira entrega da Amazon no deserto. Chegou os 10 camelos, ó, tirou joias de ouro, joias de prata, vestido, né? Se fosse hoje, teria dado um iPhone para ela, né? Uma máquina para fazer chapinha no cabelo, essas coisas que elas gostam, né? E deu ricos presentes para o seu irmão. Olha lá, até os cunhados foram favorecidos. E até para sua mãe, olha aqui. E, jovem, aprenda a tratar a sua sogra bem. Deu presente para a sogra. Né? Então, trate a sogra bem, compra um perfume para ela. Compra um sabonetinho da Natura. Vai lá, faz um agrado para sua sogra. Né? Quem aqui trata bem a sogra? Levanta a mão. Olha, Tony, não minta, Tony do céu, te conheço. Levou sua sogra para jantar quando ela veio para cá? Levou, né? Eu estou ligado no seu movimento lá, filho. Verso de número 54. Depois que eles comeram, depois que eles beberam, depois que passaram toda a noite, o servo de Abraão, ele não quer atrasar nem mais um dia, ele tem pressa. Tanto é que o pessoal pede, fique aqui, pernoite aqui, fique mais tempo aqui, fica com a gente. Ele fala, não, não e não. Não me detenhas, porque eu tenho que retornar à minha jornada. Eu tenho que voltar ao meu Senhor. O servo de Abraão era o tipo de obreiro que não tolerava atrasos. Ele executava suas tarefas com sucesso e com pontualidade. Terminou a missão? Volta, não fica enrolando. Já fez o que tinha que fazer diante de Deus? Parte para outro. Amém? Verso de número 58. A decisão de Rebeca. Chamaram, pois, a Rebeca e perguntaram para Rebeca, Rebeca, você quer ir com esse homem? Mas aí diz o texto que a Rebeca é uma mulher decidida. Ela diz, eu estou pronta, eu vou. Se Rebeca tivesse ficado na Mesopotâmia, é muito provável que ela teria casado com um daqueles homens do vilarejo dela, e nós nunca mais teríamos ouvido falar dela. Mas a família de Rebeca despediu ela, e ela então seguiu a caravana e foi em direção à terra prometida, e até hoje nós falamos da história de Rebeca. Uma das mulheres mais ricas da antiguidade. Verso de número 60, eu já estou terminando. Abençoaram então Rebeca e disseram, Rebeca, você é nossa irmã, mas agora você vai ser mãe de milhares de milhares. Olha que coisa linda. Ela seria mãe de quem? Rebeca foi mãe de Jacó. Quem foi Jacó na história? Jacó, de onde saiu as 12 tribos de Israel. Da onde saiu a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo.
O nosso Senhor vem dessa linhagem, de uma jovem, bela, formosa, virgem, prestativa, abençoada, por meio de quem seria abençoado todas as famílias da terra. Verso 61. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca e partiu. Partiu para onde? Para a terra prometida, para onde estava o Isaac ali esperando. No verso de número 62, olha como é que o Isaac está esperando a noiva. Olha aí, jovem. Vê se você está esperando a sua noiva que nem ele. Sabe como que ele estava esperando a noiva? Debaixo de oração. O texto diz que Isaac vinha caminhando, quando saiu para meditar no campo, e ergueu os olhos, ele viu aqueles camelos tudo voltando. Ou seja, enquanto Isaac saiu para buscar a Deus em oração, Deus mandou para ele a noiva, linda e bonita. Uma mulher bela e formosa. Quando nós buscamos o Senhor, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Rapaz, você está esperando a sua noiva, você não ora. Você não ora. Cuidado, hein? Cuidado, que se você não orar, pode vir um laço para a tua vida. Vou contar aqui como que eu e a Adriana começamos nosso relacionamento. Chegamos na igreja, agora eu vou falar sério, viu? E eu falei assim: Adriana, vamos orar para ver se o que Deus quer para a minha vida é você e vice-versa. Você lembra, Adriana? Nós oramos. Eu e a Adriana oramos. E aí nós sentimos paz e falamos: não, é isso mesmo. E hoje nós estamos juntos já há 27 anos. Quase 3 décadas. Então, o jovem precisa orar pela sua noiva, orar pela sua futura esposa. Porque é uma decisão que, tanto para a moça quanto para o moço, se tomar uma decisão errada, pode comprometer todo o seu futuro. Você orou? Ah, orei, pastor. Deus confirmou? Confirmei. Então agora você aguenta a bichinha até o resto da vida.